Uma pessoa pergunta como se pode ter um relacionamento com o dinheiro sem que isto seja involutivo. Porque no mundo nós precisamos do dinheiro para subsistir. Então, como estarmos, diante do dinheiro não de uma forma involutiva? Se nós nos sentimos proprietários do dinheiro, aqui já começa um relacionamento doentio e irreal, porque nós não somos proprietários de nada. Se vocês perceberam, quando vocês pensam que são donos de alguma coisa, perdem aquilo para que aprendam que as coisas não são de nenhum de nós, mas as coisas estão aí para serem usadas, para evoluírem, para conviverem conosco, enfim, dentro de um plano maior. Se nós nos sentirmos donos do dinheiro, ou se nós estamos buscando dinheiro, se nós estamos interessados em dinheiro, tudo isso dá um relacionamento doentio e desequilibrado com o dinheiro. O dinheiro é algo que circula como um elemento de permuta. Você passa o dinheiro para uma pessoa e a pessoa lhe dá alguma coisa. Então aquilo não tem mais valor do que isto, do que um elemento de troca, um elemento de permuta. Aquilo é para circular, aquilo não é para ficar congestionado em lugar algum, aquilo não é para ficar acumulado, exatamente para facilitar que as coisas circulem. Mas é diferente você ter o dinheiro como um elemento de poder, ou você ter o dinheiro como um instrumento para trocar por alguma coisa. Isto muda completamente o valor do dinheiro para nós e muda completamente o nosso relacionamento com isto. Se vocês têm o dinheiro como uma coisa que é para circular, uma coisa que é para servir a todos e servir a tudo, então quando o dinheiro passar por você, você veja se o está usando bem, se não está desperdiçando, se não está usando para algo que não é evolutivo. Então precisa ver o que faz com esse material de circulação, como usa este material de circulação, com toda a consciência. Mas o princípio é que isto deve circular, isto não deve ficar estagnado. E se isto é considerado assim, o nosso relacionamento com isto muda. E isto começa a atuar diferentemente sobre nós. Isto começa a circular diferente na nossa vida. Mas precisa fazer essa experiência. O dinheiro não é o principal. O principal é aquilo que você precisa. O dinheiro é para favorecer. Você, quando tem dinheiro para dar para alguma coisa e para obter aquilo, é porque você já deu algo para alguém. Senão você não poderia ter o dinheiro. Como você não pode trocar aquilo que você deu por aquilo que você precisa, que seria o mais simples, não pode fazer isto, porque às vezes você dá uma coisa que não é material. E aí, em troca disso, a lei do equilíbrio te dá uma coisa material. E você aqui não pode trocar uma coisa pela outra, porque são duas coisas de níveis diferentes. Então precisa o dinheiro para representar aquilo que você já deu. Então o dinheiro que vem parar nas suas mãos é um dinheiro que corresponde àquilo que você já deu. Então você não está ficando rico, aquilo está substituindo uma coisa que você já deu para você obter outra. Tem que ter este equilíbrio presente e ter o dinheiro como este fator de equilíbrio, coisa que não é para a maioria das pessoas. E ter a intenção de ter isto como equilíbrio. E aí, segundo o nosso pensamento, segundo o nosso sentimento, segundo a nossa prática de lidar com isto, as coisas vão acontecendo com o dinheiro. E aí vocês vão observando. Agora, para fazer essas experiências, precisa que a gente não dê ao dinheiro um valor que todo mundo dá. Não dê ao dinheiro esse valor que dá poder, que compra qualquer coisa, que vicia, que condiciona,
tomar cuidado com isto, não projetar estas coisas no dinheiro, porque senão depois o dinheiro realmente pode tornar-se um problema. Em vez de se tornar um simples meio de troca, um simples meio de permuta. E aqui outra pessoa diz que não consegue mais viver uma vida normal trabalhando por dinheiro. Então, quem trabalha por dinheiro vai fazer certas experiências, né? Vai achar que não está sendo bem pago, vai achar que está faltando alguma coisa. Enfim, vai entrar por um caminho que não tem mais nada a ver com o trabalho. Agora, você pode receber o dinheiro em troca do trabalho, mas é importante que não esteja trabalhando para aquilo. Você está trabalhando pelo trabalho. Você está fazendo o que tem que fazer. Depois, se aquilo atrai dinheiro, você não coligue as duas coisas. Você não está trabalhando por dinheiro. Porque se você for trabalhar por dinheiro, você fica escravo do dinheiro. Aí o dinheiro vai fazer você trabalhar muito, muito mais do que aquilo que eventualmente precisaria trabalhar. Então, é preciso tranquilidade com respeito a este tema e precisa ver qual é o valor que nós damos a isso, o que nós pensamos disso e ver que isto é um simples meio de troca e nada mais. O que tem valor são outras coisas, outros valores, não este. Este é um simples meio de troca. É um pouco complicado mudar esta mentalidade, porque a gente está muito viciado em dar valor ao dinheiro, um valor que o dinheiro realmente não tem. Mas pode-se tentar. Aqui uma pessoa diz que é a primeira vez que ela vem a este local e tem a sensação que já o conhece há muito tempo e que também conhece há muito tempo as pessoas que ela encontrou aqui, que tudo é muito familiar. E por que isso está acontecendo? Isto aqui é um grupo de almas que estão no plano das almas. E você, evidentemente, é desse grupo. Aqui no plano físico é que você chegou agora, mas você participa do grupo de almas que é isto aqui. Isto aqui não são só pessoas físicas e gente aqui embaixo encarnada. Isto é principalmente um grupo de almas. E se você faz parte deste grupo, você pode estar aqui fisicamente o tempo todo ou não, pode nunca chegar aqui fisicamente, pode estar chegando agora. Isto não é o mais importante. Se você chegou aqui e sentiu tudo familiar, tudo conhecido, é porque a sua alma faz parte deste grupo. Agora, muitas vezes, os nossos corpos internos, nossos corpos sutis, nosso corpo astral ou nosso corpo mental, se desloca nos níveis sutis e chega aqui também, antes de nós chegarmos fisicamente, como aconteceu com esta pessoa. Ela diz, 2 meses antes de chegar à Figueira, eu sonhei que me encontrava neste lugar, em companhia destas pessoas. 2 meses antes, ela já tinha sonhado que estava aqui e já tinha visto tudo isto. Então, o corpo astral dela veio 2 meses antes dela. Chegou aqui, esteve aqui e ela chegou 2 meses depois, com o corpo físico. Às vezes, para tomar contato com uma energia destas, nós precisamos que um corpo interno venha antes. Porque pode haver um corpo interno nosso que precise se adaptar um pouco, então ele vem antes. E pode ser que venham todos juntos e todos ao mesmo tempo. Isto é uma questão do indivíduo, questão do estado em que o indivíduo se encontra e como os corpos dele estão empenhados nesta tarefa. E uma pessoa diz, existem os chamados e existem os escolhidos. E se os escolhidos serão arrebatados ou se ficarão aqui para auxiliar a Terra? Então, muitos são chamados, a maioria recebe o chamado, mas muito poucos respondem.
E aqueles que respondem ao chamado são considerados os escolhidos. Não é que a gente seja escolhido por alguma consciência maior. Nós somos chamados de escolhidos porque respondemos ao chamado. E aqueles que são chamados são muitos. E aqueles que são escolhidos, isto é, aqueles que respondem ao chamado, são pouquíssimos. São muito poucos. Esses que respondem ao chamado, tanto podem ser arrebatados, resgatados quer dizer levados para um outro plano, levados para outras dimensões, ou mudarem de nível de consciência, conforme o caso. Ou poderão ficar no plano em questão, ajudando e auxiliando a humanidade, conforme o indivíduo. Ele tanto pode ser arrebatado, levado para um outro sistema de vida, como ele pode, depois de ter sido escolhido, depois de ter respondido ao chamado, se dedicar àquele plano, àquele nível aonde ele se encontra, porque aí ele tem mais condições para ajudar os seus semelhantes. E aqui uma pessoa diz que Alice Bailey deu uma grande contribuição no campo dos ensinamentos, e isto aconteceu através da presença dos mestres que se comunicavam com ela. E esta pessoa pergunta se esses mestres evoluíram e se essas hierarquias que se comunicavam com ela assumiram outro papel. Onde estão essas hierarquias? O que é chamado de mestre, e que é um nome muito inadequado, porque nenhum grande espírito quer ser chamado de mestre, mas aqui na Terra deram um nome de mestre para estas coisas. Então, o que é chamado de mestre é uma consciência que já pode atuar livremente e completamente nos níveis além do mental. Então, se nós temos uma possibilidade de atuar livremente, de servir livremente, de evoluir conscientemente além do mental, no nível intuitivo, no nível espiritual, no nível divino, então isso é um mestre. Quem atua conscientemente nesses níveis superiores tem poder para controlar os mundos materiais. Agora, controlar os mundos materiais não quer dizer que o mestre faça o que ele quer com os mundos materiais. Controlar os mundos materiais quer dizer conseguir colaborar, conseguir manejar as forças para que os mundos materiais tenham o seu desenvolvimento, a sua evolução conforme um plano. Então, essas consciências que atuam livremente nos planos superiores são os mestres. Essas consciências, no tempo que Alice Bailey escrevia esses livros, essas consciências atuavam no plano mental. Estavam num nível superior, mas atuavam num plano mental e atuavam no plano físico, até se materializando. Então, o mestre que ditou os livros para Alice Bailey até se materializava, e ele usou o plano mental para ditar os livros para ela. Toda essa hierarquia que trabalhava conosco no plano mental e que até se materializava aqui no plano físico, toda essa hierarquia se elevou, essa hierarquia evoluiu. E hoje, esses mestres, isto que é chamado de mestre, não está mais atuando conosco através do plano mental e nem se materializando aqui, como aconteceu na época de Alice Bailey. Esses mestres hoje se elevaram, essa hierarquia se elevou e estão atuando no plano das nossas mônadas. Então, se havia um mestre ditando telepaticamente livros para Alice Bailey, isto hoje não se daria mais, porque os mestres não trabalham mais em nível mental, os mestres não trabalham mais em nível telepático mental. Então hoje não seria mais possível acontecer isto, a não ser que aconteça com outro tipo de consciência, mas não, aquele mesmo fato hoje não poderia mais se repetir.
Porque quem era mestre naquele tempo e ditava os livros telepaticamente, hoje está num plano muito mais elevado e está nos atingindo e está fazendo contato conosco não mais no mental, no plano da mônada, nas nossas mônadas. É lá que os mestres estão conosco, é lá que os mestres estão agindo. Por isso que no passado se encontrava mestres, se sonhava com mestres, se tinha relação mental com mestres, e isto era muito conhecido. Mas hoje isto não pode acontecer mais, isto não está mais assim, porque a hierarquia se elevou e nós, para conseguirmos captá-la, para termos consciência de que ela está perto, de que ela está agindo, de que ela está conosco, hoje nós precisamos estar com a consciência da mônada. Lá é que nós hoje encontramos estas coisas. Agora, a mônada pode mandar um reflexo do que está acontecendo lá, a mônada pode mandar um reflexo desses contatos para a nossa mente. Mas o contato não está se dando na mente, porque nenhuma hierarquia está trabalhando telepaticamente com a nossa mente mais. Está trabalhando com a mônada. E todo o conhecimento que nós podemos receber disto deve vir através da mônada. E esta mesma pessoa pergunta qual é a melhor disciplina para estarmos ligados com o nosso eu superior. É pensar nele e desejar muito profundamente ser guiado. Então você tenha presente o seu eu interno, tenha presente o seu eu superior, não esqueça desse seu núcleo de consciência, fique coligado com esse seu núcleo de consciência interno, se possível, a maior parte do tempo, todas as vezes que você se lembrar disso, se coligue, ele está lá dentro no seu mais profundo ser. E quando você fizer esta coligação, quando você se dirigir a este núcleo, quando você se voltar para dentro, você expresse, manifeste, conscientize que você quer ser guiado, que você quer ser orientado, que você quer ser inspirado, que você está se entregando a este nível seu de sabedoria. Então é isto que se faz como disciplina. Mas há muitas outras disciplinas. Esta é a mais simples. E o que significa, pergunta uma pessoa, que a raça atual está completando um ciclo? As raças humanas se desenvolvem por ciclos, né? Se desenvolvem por etapas. E esta raça atual, esta raça na qual nós estamos encarnados, agora esta raça está desenvolvendo a mente. Esta raça não está desenvolvendo o corpo astral e nem o corpo físico. O corpo físico já está suficientemente desenvolvido. E o corpo astral está na hora de se elevar e se unir lá em cima com o mental. Então, esta raça está neste momento desenvolvendo a mente. Desenvolver a mente nesta raça atual, o que significa? Desenvolver a mente significa a mente ser usada, a mente agir, porém sabendo que existe um conhecimento além dela. Isto é uma mente desenvolvida. Então a mente é usada para aquilo que for necessário. Nós usamos a mente sempre que precisamos para tudo o que é necessário. Porém, esta mente deve saber que acima dela existe um conhecimento maior. Isto é uma mente desenvolvida. Então, a mente desenvolvida, ela age como mente, porque os veículos precisam dela, a alma a usa. Então, esta mente age segundo a necessidade. Mas sempre ela, mente, sabendo que é acima dela que está o conhecimento. Que ela é apenas uma substância. Ela é apenas uma substância que pode captar este conhecimento, que pode evoluir com este conhecimento. Então a mente desenvolvida não se considera a máxima coisa. A mente desenvolvida, em outras palavras, não é orgulhosa. Quase toda mente é orgulhosa, porque
no grau que a humanidade está desenvolvendo a mente se sente desenvolvendo, a mente vai descobrindo muitas coisas, a mente vai adquirindo muitos conhecimentos e ela acaba pensando que ela resolve tudo. Então, as mentes, em geral, são muito orgulhosas. Agora, a mente que desenvolve tudo isso, a mente que é usada para tudo isto, se ela é desenvolvida, ela evita concluir alguma coisa, ela evita tirar alguma conclusão. Porque na hora de tirar uma conclusão, ela sabe que acima dela tem um conhecimento maior, mais amplo, mais vasto. Então ela apela para aquele conhecimento. Ela prefere apelar para um conhecimento superior, receber este conhecimento superior e usá-lo, do que concluir por ela mesma. A mente que fica concluindo as coisas por ela mesma não é uma mente muito desenvolvida. É uma mente que pode estar no caminho do desenvolvimento. Mas quando ela começa realmente a amadurecer, ela sabe que por mais que ela seja bem formada, por mais que ela seja instruída, por mais que ela conheça muitas coisas, por mais que ela tenha experiência, ela, se for desenvolvida, deve saber que ela pode estar equivocada, que ela pode estar enganada e que, como mente, ela pode estar num caminho que não é o exato para aquele momento. Isto é uma mente desenvolvida. Então, se uma mente desenvolvida precisa comparecer numa situação para resolver alguma coisa, ela pode até resolver como mente desenvolvida, mas ela está sempre buscando uma solução mais acima. E esta solução mais acima, isto que vem do alto, esse conhecimento que está além do mental e que ela atrai, que ela busca, isto começa a imbuí-la. E ela começa a absorver este conhecimento e começa, eventualmente, a usá-lo. O ponto da raça atual é este: é de desenvolver esta mente, mas não parar nessa mente material desenvolvida. O que é uma mente material desenvolvida? É esta mente que diz, bom, eu sei. Quando a mente diz eu sei, ela é uma mente material. Ela não é uma mente que está numa luz intuitiva. Porque senão ela não diria eu sei. Ela diria lá sabe, eu sei lá. Então isto é uma mente desenvolvida. E o que está lá? Logo ali, logo acima, é a intuição. É a intuição. A intuição quer dizer esta capacidade que nós temos de captar algo superior e de transmitir sem manipular. A mente manipula tudo aquilo que ela toca. A intuição não manipula nada. A intuição é pura. A intuição contata e transmite. É completamente diferente. Então esta raça atual está trabalhando isto. Está trabalhando o desenvolvimento da mente, a maioria. E alguns já estão com a mente desenvolvida e estão trabalhando nitidamente o contato com a intuição. Então é uma parte da humanidade que está desenvolvendo a mente. E é uma parte da humanidade que já está consciente de que deve desenvolver a intuição, de que deve se tornar intuitiva. Então estão nessas etapas. Uns já sabem que precisam se tornar intuitivos, que buscam a intuição, que se abrem para a intuição. Não é a maioria. A maioria quer mesmo resolver tudo mentalmente. E resolve, de uma certa maneira e até um certo ponto. E na maior parte dos casos erra, porque não tem uma perspectiva maior, não tem uma perspectiva mais ampla, quando a intuição tem. Porque a intuição está em contato com os planos espirituais. E a intuição, sendo pura, não sendo manipuladora, porque a intuição não é um órgão, como é o cérebro, a intuição não manipula. A intuição toca e transmite, toca e transmite. Então é isto que as mentes precisam, é tocar este nível, para receberem uma realidade mais pura, menos condicionada. Então esse é o ciclo que a humanidade está vivendo. Aqui uma pessoa teve uma experiência com respeito ao tempo astral
que ela viveu e com as horas que se passaram aqui no relógio. Ela estava na oca fazendo a vigília permanente e, de repente, ela entrou em silêncio e viu-se caminhando por uma trilha, chegou numa encruzilhada, o lado esquerdo continuava para baixo, o lado direito era para cima, e ela optou pelo direito e foi subindo pelo direito, só que ela não sabia para onde ia. E isto foi muito rápido. Mas quando ela olhou no relógio, tinham passado as 2 horas da vigília. Então foi interessante como experiência de tempo. 2 horas aqui e um tempo lá, no outro nível. Um tempo lá do outro lado, que é tão rápido, que passou tudo tão rápido. E aqui o relógio andou 2 horas. Na vigília passam-se muitas experiências esclarecedoras. Muitas pessoas têm sonhos lá, pessoas têm esse tipo de experiência, ou as pessoas se transformam, relaxam, se refazem. Enfim, as experiências ali são muito diferentes. Mas quando há essas experiências esclarecedoras, a gente sempre compartilha com todos. E aqui a pessoa que estava lá na vigília viu que internamente nós temos a possibilidade de fazer opções. Porque lá, enquanto uma ia para a esquerda, a outra ia para a direita, e uma ia para baixo, a outra ia para cima, lá ela optou ir para cima. Então ela fez uma opção importante para ela, enquanto estava na vigília. Às vezes nós temos consciência dessas opções que fazemos e às vezes não temos consciência. Mas mesmo que a gente não tenha consciência da opção que fez, a gente sabe que optou por alguma coisa porque o estado da gente muda. A gente fica de repente tranquilo, a gente fica de repente em paz e não sabe por quê. É porque internamente fez uma opção. Fez uma opção mesmo, como esta aqui fez uma opção enquanto estava ali. E uma pessoa diz que veio aqui para passar um curto período porque ela aspirava muitas mudanças no seu interior. E ela pensou que havia se transformado quando foi alertada por alguém daqui que ela não havia se transformado, que ela tinha era se adaptado. Aí ela ficou um pouco confusa. Então eu não me transformei, eu me adaptei aqui. É muito fácil, né, dizer para uma pessoa, você não se transformou, você se adaptou. Precisa ver se esta pessoa sabe o que estava dizendo, em primeiro lugar. Porque a gente pode falar e não saber o que está dizendo. Para a gente se transformar, independentemente do que lhe foi dito, que pode ser bobagem, independentemente disto, se a gente quer se transformar realmente, não pode ter pressa. Essas transformações rápidas, essas coisas muito rápidas, isto às vezes não são verdadeiras, são superficiais, são da personalidade. A transformação tem que se aprofundar. A transformação, se o trabalho começa de fora para dentro, aquilo tem que descer vários níveis antes de se estar realmente transformado. Ou se vem de dentro, também tem que chegar na superfície para a gente sentir que houve uma transformação. Isto é muito gradual e a gente não pode ter pressa com essas coisas. Se esta pessoa chegou aqui e se adaptou, isto já pode ser parte da transformação dela. Isto já pode ser parte do caminho que ela tem que percorrer. Como é que ela vai chegar e se transformar? Impossível. A matéria é lenta. A mente é a menos lenta, mas tem muito condicionamento. O astral também é menos lento, mas também tem os seus condicionamentos. O físico é lento, este é lento mesmo. Então, você não pode ter pressa nesse processo de transformação. Se você já se adaptou, isto já está nesse caminho, isto já está, de uma certa forma, acontecendo. Agora, a transformação vem com o tempo e também através das provas. Porque os nossos corpos, a nossa mente,
a nossa consciência está condicionada a várias coisas. E ela precisa de provas para poder mover para uma outra direção. Para nós nos transformarmos, nós precisamos de provas. Ninguém se transforma sem as provas. Provas quer dizer a sua consciência ou os seus corpos serem colocados numa situação que para eles não é habitual. Então ali estão sendo provados em certas situações, em certas experiências. Estão sendo postos à prova para ver como reagem, como decidem, como compreendem. Então nós vamos nos transformando através das provas. Então, quando a gente passa por muitas provas, é sinal que a gente foi escolhido para se transformar rapidamente. Quanto mais dura é a prova, maior é a oportunidade de transformação. Depende como você está diante desta prova. Então você pode estar diante de uma prova, reconhecidamente uma prova, e pode reagir. Aí você vai se transformar menos. Agora, se você está na prova, e se você vive a prova conscientemente, como elemento de transformação para você, você vai muito rápido. Aí a transformação é mais rápida. E isto é através de provas. E as provas não somos nós que escolhemos conscientemente. Quem escolhe as nossas provas são os nossos núcleos internos. Então, geralmente, as nossas provas são quase sempre incômodas, porque não foram escolhidas pela nossa consciência externa. As provas foram escolhidas pelos nossos núcleos internos, pelos nossos níveis profundos. Então, uma prova não pode ser uma coisa cômoda. Não pode ser uma coisa que a personalidade acha agradável, boa. Prova é um elemento de transformação. Então, a prova está levando os veículos, está levando a matéria a uma mudança. Então, ninguém vai escolher isto. Se a gente fosse escolher, ia escolher as provas agradáveis, se é que isto existe. Mas então não somos nós que escolhemos estas provas. E a transformação vem exatamente através delas. Quando você sai de uma prova, você está outra coisa. Se a prova realmente cumpriu o seu papel, se você acompanhou aquilo, se você seguiu aquilo, se você assimilou aquilo, se você aceitou aquilo, quando ela termina é porque você não precisa mais e você já está num outro ponto. Você já está num outro estágio. As provas não vêm todas juntas. E as provas também não vêm muito em seguida uma a outra, porque os corpos, a mente principalmente, precisa de um certo repouso, precisa de se reencontrar, precisa de assimilar. Então não se precisa ter pressa para ter provas, para evoluir. É melhor ficar entregue e deixar que as provas venham por si. Porque aí as provas que vêm são aquelas evolutivas, são aquelas que nos levam a uma transformação. Então quando a gente se sente em prova, a gente olha bem aquilo, procura compreender aquela prova, procura sentir o que aquela prova está trazendo. Veja bem o que seus corpos estão sentindo com aquela prova, abençoem aquela prova, porque aí a prova vai trabalhando e você vai mudando, você vai se transformando. E se você se transforma durante uma prova, é perceptível. Se você se transforma, depois de você se transformar, aquilo não é mais uma prova para você. Você considerou uma prova no início, antes dela te transformar. Se você se transformou, aquilo é uma coisa que você lida com ela assim bem naturalmente. É uma coisa que era uma prova porque você não estava transformado. Transformado, você pode passar pela mesma coisa e não é mais uma prova, não faz o mesmo efeito. É uma coisa com a qual você convive, porque você convive com as coisas. E no conviver com as coisas, você vai transformando tudo. Então acontece a mesma coisa para várias pessoas. E aquilo tem um valor diferente para cada uma. Aquilo é uma prova para um e aquilo é uma coisa já conhecida para outro. Porque ele já passou por aquela prova, ele já se transformou por aquela via, passa pelas provas assim como o azeite vai
pela água ou a água vai pelo azeite. E aqui uma pessoa pergunta: o que nos leva como grupo a transcender o nível da personalidade? Sim, porque cada um tem a sua personalidade, não? E cada um vai resolvendo a sua personalidade. Agora, como grupo, o que nos leva a transcender o nível da personalidade? Porque existe uma personalidade grupal também, né? Cada um de nós é uma personalidade, mas se nós formamos um grupo, este grupo tem uma personalidade, que é o conjunto de nós todos. Então, este grupo tem uma personalidade, independentemente de cada um de nós ter a própria. Então, eu tenho uma personalidade, mas este grupo tem uma personalidade. E a minha está aí dentro, a minha compõe esta personalidade do grupo. Então existe esta personalidade grupal na qual nós estamos, mas a gente não deixa de reconhecer aí dentro a própria personalidade. Então, o que nos leva a transcender o nível da personalidade em grupo, porque a personalidade do grupo também tem que ser transcendida, não é só a nossa. Se um grupo tem uma personalidade, aquela personalidade tem que ser transcendida também. Esse grupo tem que aprofundar a sua consciência. Não pode ficar em termos de personalidade de grupo. Mas este grupo tem que transcender esta personalidade, como os seres individuais. O que leva um grupo a transcender a sua personalidade, o que leva a personalidade de um grupo a se transformar, é esse grupo reconhecer o seu papel dentro do todo. E não ele ficar achando que o papel dele é ser grupo, ou que ele tem um papel de grupo. Isto dá uma personalidade mesquinha. Isto dá uma personalidade grupal pequena, limitada, que não abrange grandes necessidades. Então, a personalidade de um grupo começa a amadurecer, começa este grupo ter uma personalidade adulta, é quando o grupo está buscando o seu papel dentro do todo, dentro do plano evolutivo geral. Se o grupo está com algum papel próprio que ele quer descobrir, ou ele está fazendo o próprio papel, isto é uma personalidade de grupo imatura, isto é um grupo imaturo. A personalidade do grupo está madura quando o grupo está consciente que ele deve conhecer o seu papel no todo da vida. Não encapar livro, não capinar, não plantar. A personalidade deste grupo fica mesquinhada, fica pequena. Então, o grupo tem que estar buscando o seu papel dentro do todo, embora tenha tantas funções, tenha tantas coisas que fazer, mas ele tem uma personalidade madura como grupo, quando tudo isto que ele faz está em função do todo. E ele quer saber qual é o trabalho dele no todo, o que é que serve para o todo, não para esse ou para aquele, para isto ou para aquilo em particular. O grupo é maduro quando ele está reconhecendo o seu papel no todo. O que é que eu estou fazendo no todo da vida? Então, quando você chega para um grupo e pergunta, para que vocês existem? Ele diz, a função deste grupo é escrever livro. O outro diz, a função deste grupo é fazer estação de rádio. A função deste grupo é distribuir sopa para os pobres. Veja que personalidade imatura deste grupo. É um grupo que não está maduro, porque se ele acha que está aqui para fazer isto ou aquilo, ele com personalidade é infantil, é um grupo infantil. Tem personalidade, mas é infantil. O que esse grupo faz? O que é Figueira? Se vocês responderem, quer dizer que a personalidade da Figueira é muito imatura. É uma criança. Porque se responde o que está fazendo, é uma criança, pensa que limitação. Está fazendo uma coisa. Então é uma personalidade imatura, uma personalidade que não é adulta. O grupo tem uma personalidade adulta quando ele está fazendo o que tem que fazer, isto não é o essencial, ele está procurando é o papel dele no todo. Ele quer saber o papel dele no todo. E provavelmente ninguém vai saber isto muito claramente. Ninguém vai saber isto muito claro, não. Mas o grupo está buscando isto. E buscando isto, é levado a desenvolver coisas que são importantes para o todo.
Agora, se ele vai fazer o que ele determinou que ele vai fazer, ele é um grupo feito para isto, então isto nunca vai ser uma personalidade grupal madura e as personalidades individuais aqui vão se engalfinhar, não vão se entender. Não vão se entender porque o grupo não tem uma personalidade madura, como grupo. Então, tudo que nós fazemos é uma busca de ver como vamos servir ao todo, como vamos servir ao único, como vamos servir ao plano. E à custa de perguntar isto, à custa de buscar isto, a personalidade do grupo vai amadurecendo. Aí fica um grupo maduro, como personalidade. E aí se chega a desenvolver aquilo que era necessário para o todo, hein? Não para os pobres, ou para quem quer ler, ou para quem quer escrever, não, para o todo, para Deus. Então, se chega a estar realmente em função de querer saber o que tem que fazer pelo todo, pelo único, pela vida única, então aí vai sendo colocado na tarefa. As coisas vão acontecendo. E aí se vê que um grupo tem uma personalidade madura. Porque quem chega diante deste grupo não vai mais encontrar ali um ponto de atrito. E quem está naquele grupo não vai atritar com ninguém que chega, porque a personalidade do grupo está em outro ponto. A personalidade do grupo não estará mais no nível da personalidade de quem chega. A personalidade do grupo está num outro ponto. A personalidade do grupo já está amadurecendo porque o grupo está buscando fazer o que é útil para o todo e não para aquilo que ele pensa que é útil que ele está fazendo ali. Vocês têm mais alguma pergunta? Pois não. A respeito do que se fala muito do calendário maia de 2012, existem essas referências circulando. O que há, digamos, de real e concreto em relação a isso? Claro que o calendário maia existe. O que eu não sei se existe é quem saiba ler o calendário maia. O calendário maia existe, sem dúvida nenhuma. Mas tudo isso que passa por calendário maia que está aí, não sei se é. Não sei se é. Sobre 2012? Não sei se é, não.